6. João 4,46. Meu Deus, tenha misericórdia da minha vida, me ajude, me dê graça, me dê a sensibilidade necessária, porque eu quero ser usado por Ti nessa manhã, quero ser a boca do Senhor, meu Deus, e em nome de Jesus, que o Senhor abençoe esse irmão, essa irmã, através da palavra, para a glória, para a honra e para o louvor do Teu santo nome, que assim seja. Amém. João 4,46. Mais uma vez ele visitou Caná da Galileia, onde tinha transformado água em vinho. Havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado até a Galileia, vindo da Judéia, procurou-o, suplicou-lhe que fosse curar seu filho, que estava à beira da morte. Disse-lhe Jesus: se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. O oficial do rei disse: Senhor, vem antes que meu filho morra. Jesus respondeu: pode ir, seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Estando ele ainda a caminho, seus servos vieram ao seu encontro, com notícias de que o menino estava vivo. Quando perguntou a que horas o seu filho tinha melhorado, eles lhe disseram: a febre o deixou ontem, à 1h da tarde. Então o pai percebeu que aquela fora exatamente a hora em que Jesus lhe dissera: seu filho continuará vivo. Assim creram ele e todos os de sua casa. Muito bem, graças a Deus, é uma história marcante, porque é uma história que conta um momento na família, na casa de um homem importante. Esse homem era um oficial do rei. Ele trabalhava com o rei, ele servia ao rei, ele era importante ali dentro da realeza, ele era alguém importante. Mas você vê que mesmo ele sendo alguém importante, ele não estava ileso, imune às dificuldades e aos problemas. Ele estava perto do rei. A lição de ontem da nossa célula fala inclusive a respeito do Neemias, que vai até o rei, que busca no rei a autorização para reconstruir os muros em Jerusalém, e é valorizada ali a figura do rei na lição. Assim como aqui nós vemos que esse homem, ele era uma pessoa próxima do rei, mas ele, mesmo sendo tão próximo do rei, ele tem dentro da casa dele uma questão de difícil resolução: o filho doente. E o filho estava doente de uma forma tal que o verso de número 47 diz: ele estava quase morrendo. Quer dizer, o pai não tinha muito o que fazer, mesmo sendo uma pessoa importante dentro da realeza. Ele não tinha muito o que fazer. O rei, mesmo sendo rei, não tinha muito o que fazer. O império, que eles serviam no Império Romano, não tinha, o imperador menos ainda faria algo em favor daquele pai. Quer dizer, havia ali um problema, uma dificuldade estabelecida, e diante daquela dificuldade, uma solução precisava ser dada. Diante daquele problema, uma atitude tinha que ser tomada. E aquele pai, ele não faz outra coisa, senão ouvindo falar a respeito de Jesus, ele vai até Jesus. Ele busca em Jesus, ele procura em Jesus a resposta. Semelhantemente a todos nós, que temos as nossas questões do dia a dia a serem resolvidas, estamos aqui nessa manhã ouvindo o que ele tem para falar para nós e mostrando através das Sagradas Escrituras que há saída, a solução
por pior que o problema, que a dificuldade se apresente. Há caminhos, há meios, há formas das situações serem revertidas. O que qualquer um de nós precisamos é que verdadeiramente tomemos decisões, tomemos atitudes, nos movamos em direção ao milagre. Então, quero pontuar com você algumas coisas importantes dentro da atitude desse pai. Esse pai, no verso de número 46, número 46, mostra assim, então ele volta novamente para Galiléia, onde Jesus havia transformado a água em vinho. E isso mostra para nós que onde um dia aconteceu o milagre, pode vir a acontecer o milagre novamente. Você vê que aquele pai, ele vai naquela região onde foi o primeiro milagre que Jesus operou em seu ministério terreno, transformar a água em vinho. Ali ele volta, verso 46 fala disso, ele volta numa região onde o milagre já havia sido manifesto, operado uma vez. Esse é o primeiro ponto para nós pensarmos. Essa é a primeira situação de reflexão para todos nós. Acreditarmos que aonde já aconteceu o milagre uma vez, pode acontecer o milagre 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. O milagre, ele está aí à disposição de todo aquele que crê. Se creres, verás a glória de Deus. Então, o primeiro ponto para nós pensarmos é isso daí, é estarmos sempre no lugar do milagre, é estarmos sempre diante daquele que pode operar o milagre. Se saiu da sua casa, você está aí cultuando online, você está ouvindo o que Deus tem para falar nessa manhã, você está com essa atitude, com esse posicionamento, dizendo, eu acredito que Deus pode operar o milagre em minha vida, eu acredito que Deus pode reverter essa situação na minha vida, semelhante àquele oficial do rei que estava com uma dificuldade dentro da casa dele. Eu também tenho dificuldades e eu quero ver as minhas dificuldades serem sanadas, serem solucionadas, serem resolvidas. Primeiro ponto, está no lugar certo, na hora certa, diante da pessoa certa. Isso aí é algo que abre as portas para que o milagre aconteça na nossa vida. Quantas e quantas vezes você já veio até esse lugar e aqui nesse lugar você já recebeu respostas? Tem alguém que já recebeu respostas aqui? Tem? Já recebeu e voltou? Então, você voltou, quer dizer, se Deus já te deu resposta antes, significa que Ele pode te dar resposta hoje também. Porque Ele é um Deus que realiza os sinais e as maravilhas. Não é exatamente o lugar que faz com que a resposta aconteça, mas sim a presença de Deus naquele lugar. Aqui nessa manhã nós temos a certeza que Deus está conosco, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei, diz as Sagradas Escrituras. Primeiro ponto, está no lugar certo, na hora certa, diante da pessoa certa. O milagre não cessou. Segundo ponto, no verso de número 47, nós podemos observar, o verso 47 diz assim, quando ele ouviu a respeito de Jesus, ele ouviu que Jesus estava naquela região. 47, Vitor. 47 mostra assim, Vitor. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado a Galiléia, quer dizer, o ouvir. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela pregação da palavra. A importância de nós ouvirmos. Agora, muita gente ouve, mas não se posiciona diante daquilo que ouve. Ele ouviu, Jesus chegou na região, Jesus está próximo, Jesus está acessível a você. Ele não pensa duas vezes, ele não fica questionando, ele não fica pondo empecilho, pondo desculpa, então o negócio é que... Não, ele simplesmente vai até Jesus. O filho dele estava doente, mas ele estava com saúde. O filho dele estava a ponto de morrer, assim que diz a Bíblia. Mas ele estava com condições de buscar a resposta para a casa dele.
E isso eu acho importante nós pensarmos e valorizarmos a saúde que Deus nos dá, a força que Deus nos dá, a capacidade, a condição que Deus nos dá de correr atrás. Tem gente que fala assim: se Deus nos der saúde, o resto nós corre atrás. Só que tem muita gente que tem saúde e não corre atrás de nada. Tem muita gente que tem saúde e vive encostado, e vive acomodado. Tem muita gente que tem saúde e simplesmente não faz nada para ver a história ser mudada. Esse homem, ele tinha saúde, ele tinha vigor, ele tinha força, ele tinha condição, e ele vai até Jesus. Ele não vai buscar para ele especificamente, embora o filho atingisse diretamente o coração dele. Ele vai buscar pelo filho. Ele vai buscar a resposta em favor do filho. Ele se movimenta. Todo e qualquer movimento que nós fizermos em direção a Jesus será respondido. No Senhor nenhum trabalho é vão, diz a Bíblia. Nenhum esforço é inútil. Tudo aquilo que nós fazemos, a Bíblia diz que toda semente tem colheita. De Deus não se zomba, o que o homem planta, ele colhe, seja para o mal, mas seja para o bem também. Tudo que eu fizer para o bem vai culminar em bondade de Deus na minha vida. Esse homem, ele vai até Jesus, ele procura Jesus, ele busca Jesus, e quando ele encontra com Jesus, ele apresenta a Jesus a condição dele. Mas por que ele vai? Porque ele ouve. Às vezes nós ouvimos tanta gente que fala tanta besteira, tem tanta gente que fala tanta coisa inútil, tem tanta gente que se comporta de um jeito tão reprovável, e nós muitas vezes nos damos o direito de ficar ouvindo pessoas, questões, situações que não vão fazer nada, que não vão mudar em nada, que não vão ajudar em nada na nossa vida. Está cheio de gente descontente por aí, está cheio de gente murmurando, criticando e reclamando por aí. A Bíblia ensina no Salmo 1: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores, não se detém no caminho dos pecadores. Com outras palavras, uma pessoa bem-aventurada significa uma pessoa feliz. É feliz quem presta atenção com quem anda. Se eu não prestar atenção com quem eu tenho andado, se eu não prestar atenção perto de quem eu tenho estado, se eu não prestar atenção quem tem chegado até ao meu lado, chegado até mim, se eu não prestar atenção naquilo que tem sido ventilado no meu ouvido, em vez da minha vida deslanchar e subir, verdadeiramente avançar, como águia, que é o que a Bíblia nos ensina, eu vou acabar indo de mal a pior, descendo ladeira abaixo. Deus não quer que eu e nem você, nenhum de nós, desçamos ladeira abaixo. Então, o exemplo desse homem aqui vai nos mostrar. Ele ouviu falar de quem? De Jesus. E ele respondeu àquilo que ele ouviu. Quem falou? A Bíblia não dá maiores detalhes. Como, quando e por que falou também não dá maiores detalhes. Talvez aquele homem oficial do rei, talvez tivesse comentado com algumas pessoas: nossa, na minha casa o negócio está feio, estou precisando de ajuda, estou precisando de uma resposta, as coisas lá em casa, meu filho, não sei, do jeito que ele está, talvez não sei se ele vai seguir adiante não. Talvez aquele homem tivesse falado com alguém. E talvez alguém tivesse, sabendo da situação, tivesse falado: viu, fiquei sabendo que Jesus da Galileia, o Nazareno, aquele que curou o cego, que pôs o paralítico para andar, que ressuscitou o morto, aquele que libertou o possesso, ele vai estar passando aí na região da Galileia. Se você for até ele, possivelmente ele pode fazer algo na sua vida. E aquele homem, ele vai. Eu não sei qual foi a conversa, eu não sei qual foi o jeito que foi falado. O que é importante nós pensarmos aqui nessa manhã é: a boa notícia chegou ao ouvido daquele homem e ele se posicionou diante da boa notícia.
Quantas e quantas vezes nós convidamos pessoas para irem conosco, por exemplo, para uma célula, e a pessoa não vai. E na célula a pessoa tem a oportunidade de estar ouvindo ali uma mensagem. Na célula a pessoa tem a oportunidade de estar recebendo uma instrução, uma orientação. Na célula a pessoa tem a oportunidade de começar a falar, de começar a se pronunciar de alguma maneira, se expor, colocar verdadeiramente a vida da pessoa, ativar a vida de fé da pessoa. A célula, por exemplo, eu estou dando um exemplo da célula, é um bom exemplo para isso daí. Quantas vezes a gente convida a pessoa para vir para a igreja, vamos para o templo, vamos lá, você faz a corrente das 7 quartas-feiras, vamos lá, você vem e participa no culto do domingo, vamos lá, você vai para o culto de oração, a pessoa ouve, mas ela não reage. Quantas pessoas não reagem à boa notícia? Mas se você disser para a pessoa muitas vezes, vamos para o churrasco, vamos para a festa, vamos para o passeio, vamos para não sei onde, a pessoa prontamente ela acha um jeito, acha um caminho, acha uma forma de ir, de repente, num lugar onde não vai trazer nada de bom muitas vezes e ainda vai trazer prejuízo na vida da pessoa. Então aqui o texto mostra para nós o quê? Aquele homem ele recebe a boa informação, ele ouve a boa informação e ele reage à boa informação. Terceiro ponto que eu quero destacar aqui com você está no verso 48. Verso 48 diz assim, se vocês não virem sinais, maravilhas, nunca crerão. É por isso que a gente enfatiza tanto a importância de nós contarmos a bênção, de nós contarmos o que Deus fez na nossa vida, de nós testemunharmos, porque tem gente que se não vê o sinal e não vê a maravilha, não vai acreditar. É por isso que é importante quando nós recebemos oração e somos curados, nós testemunharmos, eu estava doente, mas Jesus me curou. Eu lutava com determinado vício, mas Jesus me libertou. Eu estava buscando comprar determinada coisa, Jesus me deu essa vitória. Eu estava enfrentando determinado problema na minha casa e Deus me ajudou e Deus mudou a minha história. É por isso que eu gosto. Eu sei que muitos não colocam em prática e eu prefiro ter a minha consciência em paz diante de Deus. Eu gosto de incentivar a pessoa. Pega seu caderno, pega seu lápis, sua caneta, escreva, anote, põe no papel. Eu gosto de incentivar. Pega o papel, escreva no papel. Eu quero isso, eu quero aquilo outro. Eu me lembro no início da minha conversão, eu peguei um papel, conforme eu fui orientado. Alguém me ensinou, por isso que eu estou ensinando toda quarta-feira, eu falo disso quase. Alguém me ensinou, escreve no papel, põe a data que você está escrevendo, o que você quer que aconteça. Ali eu escrevi no papel uma lista, deu acho que 10, 12, 15 pedidos que eu coloquei naquela lista. Depois de um tempo eu revirando, que eu gosto de revirar meu material, tenho material desde o início da minha conversão, que eu deixo guardado ali, revirando meu material, eu olhei a minha lista de oração, achei aquela lista de oração de 1999, que foi quando eu fiz a lista. Ali eu vi todos aqueles pedidos que eu havia colocado no papel haviam sido respondidos. Aquilo me ajudou, aquilo me fortaleceu, aquilo fez com que eu olhasse para a minha vida com Deus e seguisse firme e forte. Eu acho importante isso daí. Tem gente que, não, besteira, não precisa nada disso. Tá tudo bem. Eu acho importante e eu incentivo a fazer. Está na Bíblia, se não vir de sinais, maravilha, não crerão. É importante a gente saber que Deus curou alguém. É importante a gente saber. Outro dia eu conversava com uma pessoa que dizia assim, mas acho difícil de Deus restaurar casamento, porque onde teve dificuldade, não tem mais restauração. Aí a pessoa falava lá na igreja onde nós estamos reunidos, toda semana, temos vários casais que passaram por um momento de dificuldade extrema. E são casais que estão lá firme e forte hoje, com o casamento restaurado, renovado e transformado. Então tem
O que eu preciso é entender e é acreditar, e é olhar onde o milagre é contado. Se eu ficar junto de quem não tem milagre para contar, eu não vou acreditar em nada. A Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Se eu ficar junto com gente que não tem milagre para contar, que só tem reclamação, porque tem gente que só tem reclamação, só tem murmuração, tem gente que nada, aquele crítico, né, que vive na multidão, tem gente que nada tá bom, tem gente que é assim. Se eu ficar junto desse tipo de pessoa, se eu ficar ligado, conectado com esse tipo de pessoa, eu não vou conseguir enxergar o milagre. Eu não vou conseguir enxergar o sinal, a maravilha. Quase toda semana eu falo aqui, eu era pingaiada e Jesus me libertou. Você já está cansado de saber, eu já falei nisso. Por que eu falo sempre? Porque quando eu falo isso, qualquer pessoa que luta com qualquer vício pode olhar para o pastor e dizer assim, ó, se o meu pastor ele tinha problema com vício e Deus deu graça a ele e ele venceu, eu também posso vencer. Deus vai me dar graça e eu também vou vencer. Eu sou um testemunho. Eu não falava em público de jeito nenhum. Hoje está aqui, se os diáconos não começam a dar um toque assim com a mão para eu parar de falar, eu não paro de falar, fico falando. A Marlene ainda não levantou a mão, daqui a pouco ela levanta. Ela levanta, eu já sei que é hora de eu parar de falar. Quer dizer, nós temos que entender, acreditar, pensar, lembrar, olhar quanta coisa Deus já fez na nossa vida. Quanta coisa. Aquele homem, ele tinha um filho doente na casa dele. O filho dele estava quase morrendo. Ele vai até Jesus e Jesus fala assim, olha, vocês precisam ver sinais. Quando vocês veem sinais, vocês acreditam. Aquele homem só foi até Jesus porque ele ficou sabendo de sinais e maravilhas que Jesus já tinha operado. E aí, meu irmão, aí, minha irmã, aí vai dar nossa dinâmica de vida em Cristo. Se Deus já operou na nossa vida uma vez, Ele pode operar novamente. Se Deus já te deu uma resposta, Ele pode te dar uma nova resposta. Se Deus já fez, Ele pode fazer de novo. Diga amém, diga graças a Deus. O verso de número 50, a palavra é liberada. A palavra é liberada. E eu acho isso tão interessante. Ó. Jesus respondeu, pode ir, seu filho continuará o quê? Vivo. Eu acho tão importante isso daí. Tem muita gente que não se atenta a isso. Se você, por exemplo, tivesse buscando um carro, eu quero comprar um carro. E aí o pastor dissesse assim, pode vir aqui pegar a chave, esse é o seu carro. Você acha que no outro culto ia ter quanta gente aqui pedindo um carro? Ia ter gente ou não ia? Meu sonho é ter uma casa própria. Aí o pastor viesse com um monte de chave aqui, a diaconisa trazia o cesto com a chave. Olha, uma chave para casa aqui, ó. A sua resposta chegou, o seu milagre chegou. Você acha que no outro dia esse templo ia caber gente ou não? Não ia ter gente lá do lado de fora. E 2 cultos de quarta-feira não ia dar, ia ter que fazer 10 cultos. E ainda assim não ia dar. Por quê? Porque muita gente pensa, entende que a vida de fé ela deve de ser desse jeito, igual Jesus falou para o Tomé. Tomé, coloca a mão aqui, ó. Põe a mão aqui para você ver como que funciona. Agora, Jesus ele estava vivo, ele estava ressuscitado. Aqui Jesus ele faz o quê? Ele só fala, o teu filho está vivo. Tem muita gente que não desenvolve a vida porque não consegue ficar com a palavra. Aquele homem, ele ouve Jesus dizendo, verso 50, está aí, ó. O seu filho continuará vivo. O homem o quê? Confiou na palavra e partiu. É o mesmo Jesus que estava lá, é o Jesus que está aqui. É o mesmo, não mudou. Quem mudou? A pessoa que está falando. Lá atrás alguém falou para aquele homem. Hoje eu estou aqui conversando com você. O Espírito é o mesmo. O Jesus é o mesmo. É o mesmo Deus. É a palavra.
E a palavra eu estou liberando sobre a sua vida, dizendo assim, ó, o teu filho vive. A palavra eu estou liberando sobre a sua vida, dizendo, a tua resposta, o teu milagre está livre, liberado, está vivo. Aquilo que você precisa vai acontecer. Fique com a palavra, agarra a palavra, faz o que você tiver que fazer mediante a palavra. Se posiciona em cima da palavra. A palavra, ela é viva e ela é eficaz. Sabe, a gente é o jeito que muita gente aprendeu a viver a vida de fé. Por isso que você vê tanta confusão por aí. A pessoa não consegue acreditar na palavra. É a palavra. Se Deus liberou sobre a minha vida a palavra, e essa palavra, ela é uma palavra verdadeira, então essa palavra ela vai se cumprir. Aqui a história é de um homem que tinha um filho morrendo na casa dele. E esse homem vai até Jesus. E ele vai até Jesus e Jesus fala para ele: o seu filho vai permanecer vivo. Aquele homem acredita na palavra. Acredita na palavra. E quando aquele homem acredita na palavra, ele vai embora para a casa dele, feliz, confiante que o milagre vai acontecer. Qual que é a sua dificuldade? Qual é o seu sonho? Qual é o seu desejo? O que é que você está esperando que aconteça na sua vida? Qual tem sido a sua vontade ou necessidade nesses dias? Pois Deus me manda dizer a você: o teu filho viverá. O teu milagre, ele permanece vivo, ele permanece em pé. A Bíblia diz no verso 51, e aqui eu vou finalizar a conversa. No verso 51 diz assim, ó: e estando ele ainda a caminho, seus servos vieram ao encontro com notícias de que o menino estava vivo. Fale para quem está pertinho de você assim, ó: a boa notícia vai chegar. A boa notícia vai chegar. Vai chegar, irmão? Posso ouvir um amém aí, um aleluia, um glória a Deus, alguma coisa? A boa notícia para você que está aí através da transmissão vai chegar. A boa notícia vai chegar. É o sinal. O sinal. Aqueles rapazes, eles foram até ele, e quando eles vão até ele, ele fala assim, ó: o menino está vivo. Aquele homem saiu de casa com a dificuldade, o filho estava morrendo. Agora aquele homem está voltando para casa com a palavra. E a boa notícia é: o filho que estava morrendo agora está vivo. A palavra. Agarra a palavra. Fique com a palavra. Talvez você saiu da sua casa pensando em algo a resolver. Talvez você veio para cá pensando em coisas que você tem que desenvolver. Talvez você está aqui, mas o seu coração está tão apertado. E Deus está me mandando dizer para você assim, ó, com a maior naturalidade, mas de maneira sobrenatural: não tenha medo. O teu filho, o teu milagre, a tua resposta, a tua bênção está viva. E o sinal, ele vai chegar. Ele vai chegar para comprovar que Deus está nessa palavra. Depois você vai me procurar, sim ou não? E vai contar o seu testemunho. Pastor, eu estava lá naquele dia 6 de março de 2024, 8 horas e 57 minutos, 27 graus. Eu estava lá. O Senhor pregou, eu recebi a palavra, eu agarrei a palavra, e agora eu estou aqui para contar o testemunho. Fica em pé em nome de Jesus, porque eu quero orar com você em cima dessa palavra, para que essa palavra frutifique na nossa vida. É interessante que no verso de número 52, verso 52 diz assim, ó: quando perguntou que horas o filho tinha melhorado, eles disseram: a 1h da tarde. Aí o homem: 1h da tarde é a hora que eu estava lá falando com Jesus. Nessa hora eu estava junto com Jesus, e Jesus estava tocando lá no meu filho. Você está aqui, mas Jesus já está tocando onde tem que ser tocado. Você acredita nisso, sim ou não? Quero orar com você. Deus, eu sei que não é fácil muitas vezes
enfrentarmos situações das mais adversas. Eu sei que esse irmão, essa irmã que está aqui, aqueles que estão através da transmissão, ó Deus, participando conosco, eu sei que o inimigo tenta de tantas formas dizer que não tem jeito, que não vai acontecer, que o milagre não vai chegar. Mas a tua palavra, ela é fiel. E a tua palavra, meu Deus, ela não falha. Aqui esse homem, ele chega até Jesus com um filho morrendo, mas ele volta para casa com a palavra. E é confiando na palavra que ele tem o milagre dele liberado e manifesto. Que esse irmão, essa irmã, fique na palavra. Os rumores, as palavras negativas, os sentimentos contrários, as setas, os dardos, eles podem até ser lançados contra meu irmão, contra minha irmã, mas não vão prevalecer, vão cair por terra. Na vida, no coração, na mente desse irmão, dessa irmã, está a tua unção, a tua palavra. Diga amém, diga graças a Deus. Bata a palma para o Senhor com alegria e com força, hein? Glorifica a Deus pelo seu milagre. E olha, não esqueça, se não vê sinal, não crê. Então, recebeu a resposta, conte, porque quando você conta, você fortalece a fé do outro. Não tenha medo de contar. Ai, eu não gosto de contar, porque daí o inimigo vem e toma. Se o inimigo vem e toma, é porque não foi Deus que te entregou. Porque o que Deus te entrega, o inimigo não tem poder de pegar. A não ser que você dê para ele. Falar, tá, inimigo, pega aqui, ó, tá aqui, ó. Deus me deu, mas eu não estou nem aí com a minha bênção. E pode pegar. Mas não. Em nome de Jesus, o que é seu, o inimigo não vai pôr a mão. Tá bom? Vamos contribuir? Você trouxe contribuição? Se você